Diz assim a palavra de Deus. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Elúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para a China. Amém. Até aí somente. Vamos meditar então, irmãos, com a ajuda de Deus, sobre a igreja de Antioquia da Síria como um modelo missionário para os nossos dias. Eu tenho certeza que através dessa palavra eu e você vamos ser amplamente edificados por Deus. Mas a título de introdução, vamos pensar um pouco a respeito do livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, o médico amado, traz a história da igreja primitiva, da igreja nascente, isto é, os seus 30 primeiros anos. Desde quando a igreja teve o seu surgimento com a descida do Espírito Santo em Jerusalém, até a chegada do apóstolo Paulo em Roma, que era a sede do Império. Então nós vamos ver aqui, nesse livro, a ação do Espírito Santo através da igreja. Alguém já disse que sim, Lucas, o autor Lucas, no Evangelho de Lucas, Lucas deixou escrito aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Em Atos, que é a sua segunda obra, nós temos o que Jesus continua a fazer e ensinar através da igreja. Então isso é muito importante para nós. No versículo-chave de Atos, é o capítulo 1, versículo 8, quando Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nesses versículos você pode observar o plano de Deus, você pode ver o cronograma de Deus, como os discípulos deveriam alcançar não somente ali a sua cidade, não somente ali as suas redondezas, mas eles deveriam ir além mar, até os confins da terra. Em Atos dos Apóstolos nós vemos a igreja trabalhando para alcançar esse propósito, essa grande comissão do Senhor. O estudioso da Bíblia diz que o livro de Atos poderia ser resumido em 3 palavras, que são ascensão, descida e expansão. A ascensão de Jesus em Atos capítulo 1 é seguida pela descida do Espírito Santo em Atos 2. E daí para frente a expansão da igreja. Então, esses pontos são muito importantes de nós termos em mente. E mais uma informação: o livro de Atos não é somente um livro histórico, não é somente um livro descritivo, é também um livro doutrinário, é um livro prescritivo, de modo que Lucas não era somente um historiador, mas ele era um teólogo também. E por que isso é tão importante para nós? É porque através daquilo que ele deixou registrado, nós conseguimos encontrar um modelo, um padrão para a igreja de Erma, para a igreja dos nossos dias. Então, através daquilo que nós lemos inicialmente e do que também nós iremos falar na sequência, nós vamos ver como que a igreja de Antioquia torna-se um padrão para nós, como ela mostra como nós devemos fazer missões. Mas antes disso, é importante você manter a sua Bíblia aberta, como eu tenho aqui, muitos irmãos têm mantido. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 11. Vamos pensar um pouco em alguns antecedentes históricos. Atos, capítulo 11, a partir do versículo 19. Notem vocês, irmãos, que esses versículos aqui, do 19 ao 26, são muito importantes para nós, pelo fato de registrarem o nascimento dessa igreja. Esses versículos de Atos capítulo 11 mostram quando que a igreja de Antioquia da Síria foi plantada. Mas antes disso é importante a gente saber que a cidade de Antioquia da Síria
Era a terceira maior cidade do Império Romano. Era a terceira maior, ficando atrás somente de Roma e de Alexandria. Então, era uma grande metrópole, com mais de 500 mil habitantes. Mas o Evangelho chegou lá. Glória a Deus. Era conhecida como a Rainha do Oriente. Veja que o texto aqui que nós temos em Atos capítulo 11, diz que os que foram dispersos por causa da perseguição, que sucedeu por causa de Estevão, e isso nós temos uma conexão aqui com Atos capítulo 8, versículo 1, quando a Bíblia diz que a igreja era assolada, quando diz que a igreja era perseguida. Imediatamente após a morte de Estevão, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja, e aí os discípulos foram dispersos, com exceção dos apóstolos. E esses que foram dispersos, eles levaram consigo a palavra. Veja que eles não ficaram com a boca fechada, mas eles levaram a palavra. E a Bíblia vai dizer aqui que eles pregavam não somente aos judeus. Na sequência a gente vai ver que eles pregaram também aos gregos. E houve um verdadeiro avivamento. Qual que é um sinal de um verdadeiro avivamento? Salvação. Veja que uma grande quantidade de pessoas se converteram. A mão do Senhor estava com eles. Deus estava operando na vida daqueles irmãos. Qual que é o nome deles? Não sabemos. Eram ilustres desconhecidos. Mas o fato é que eles eram leigos. E isso para mim é muito importante, porque eles eram como eu e você. Isso quer dizer que a obra de Deus, o evangelismo, gostei muito da fala do irmão Vá, não deve ficar restrito somente aos pastores, aos evangelistas, aos ministros. Todo crente deve contribuir para a salvação das almas. Glória a Deus. E existe um ditado no meio missionário que diz: cada coração com Cristo é um missionário. E cada coração sem Cristo é um campo missionário. O irmão Vá falou que quando ele está trabalhando, ele gosta de aproveitar as oportunidades. Muitas vezes eu estou no Uber e eu pergunto, eu vou orando em pensamento: Senhor, prepara a ocasião. E eu peço para a pessoa, eu pergunto para a pessoa se ela conhece Jesus. Aí eu começo a evangelizar ela. A gente tem que aproveitar cada oportunidade. Numa fila de mercado, numa fila do banco, na vizinhança, na escola, no trabalho. Precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. E mais, orar por essas oportunidades. Porque Deus pode colocar pessoas em nossa vida para nós evangelizarmos. Essa igreja de Antioquia, irmãos, cresceu tanto que a notícia chegou em Jerusalém, lá na igreja mãe. E os apóstolos enviaram Barnabé. Quem era Barnabé? Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, homem de bem, cheio de fé. Ele foi o discipulador do apóstolo Paulo, de João Marcos. Nós vamos ver que a igreja enviou a pessoa certa para cumprir a missão. Parte da missão, irmãos, que Deus nos confiou é fazer discípulos. Mateus capítulo 28 diz assim: portanto, ide, ensinai. Na versão atualizada diz: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Barnabé teve a incumbência de continuar o discipulado naquela igreja. E ele viu que a obra era muito grande. Muita gente se uniu ao Senhor. E ele foi buscar alguém para ajudá-lo. Quem ele foi buscar? O apóstolo Paulo. Aqui ainda sendo conhecido como Saulo. Ele foi lá em Tarso. Paulo estava no anonimato ainda. Mas chamou ele. E Paulo ajudou Barnabé no discipulado daquela igreja. A Bíblia diz que eles ensinaram a igreja de Antioquia da Síria durante 1 ano. E o avivamento mediante a palavra foi tão grande, mas tão grande, que aqueles irmãos foram chamados de cristãos. Cristãos. Isso é muito significativo, irmãos. Isso é muito significativo. Talvez alguém olhasse para eles e dissesse assim: bom, mas esses daí falam como Jesus. Esses daí se vestem como Jesus. Esses aí andam como Jesus. Eles parecem cristãos. Eles parecem com Cristo. Isso é muito significativo, irmãos. Mais importante do que aquilo que nós sabemos é aquilo que nós vivemos. Não basta apenas então nós dominarmos a palavra. É preciso que a palavra domine a nossa vida. E
nós vemos aqui a evidência do verdadeiro cristianismo, transformando vidas. Pessoas agora que são verdadeiros discípulos de Jesus, parecem com o Senhor, são seguidores de Cristo. São seguidores de Cristo. Muitas pessoas se identificam com Cristo, mas não são verdadeiros seguidores de Cristo. Nós não devemos nos contentar apenas com o título de cristão, mas nós devemos ser verdadeiramente cristãos. Eu lembro de uma história, irmãos. Alexandre o Grande foi um dos homens mais famosos da história. Talvez todos aqui já devam ter ouvido falar dele. Ele foi um grande guerreiro, um grande conquistador. Ele morreu com 33 anos, mas ainda na faixa dos 20 e tantos anos ele havia conquistado o mundo inteiro conhecido. Foi um grande homem. Ele ficou sabendo que o guerreiro dele, o soldado dele, havia fugido da batalha com medo do adversário. E ele ficou revoltado. Alexandre o Grande ficou irado com aquela situação. E quando ele vai até aquele soldado, ele vê aquele homem e percebe que era apenas um jovem. E aí ele se compadeceu daquele jovem, falou: jovem, como é seu nome? Aí o jovem disse: meu nome é Alexandre, Senhor. E aí Alexandre o Grande ficou mais furioso ainda. E ele pegou aquele homem pela roupa e falou assim: soldado, muda de atitude ou muda de nome. Irmãos, todos nós temos que ter um alto comprometimento com a pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós não podemos fazer diferente. Ou nós mudamos de atitude, ou nós mudamos de nome. Aqueles discípulos foram chamados de cristãos. E eu entendo que isso aqui, irmãos, foi feito no ensino da palavra. Porque se tem uma coisa que precede o avivamento, é a exposição da palavra de Deus. Lembra de Neemias capítulo 8? Esdras foi convidado a abrir a palavra diante do povo. E à medida que ele lia o texto, explicava o texto, o povo se constrangia, o povo chorava, mas houve mudança de vida, houve quebrantamento, houve arrependimento dos pecados, houve confissão, houve mudança de vida, porque esse é o efeito da palavra de Deus, que não volta vazio, mas Deus cumpre o seu efeito. Que Ele possa fazer assim nessa noite também. Quando a gente vira a página, quando a gente chega aqui em Atos 13, é que a gente pode comentar sobre esse texto inicialmente lido. Vejam vocês, irmãos, aquela igreja de Antioquia da Síria era uma igreja muito bem estruturada. Havia 5 líderes naquela igreja, que eram também chamados de profetas e doutores. Quais são eles? Nós vemos aqui Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Barnabé, nós já falamos sobre ele, foi um grande discipulador, homem de Deus, homem cheio do Espírito. Simeão era chamado de Níger, que quer dizer negro. Provavelmente ele era originário da África, bem como também Lúcio, que era sirineu. Manaém foi criado com Herodes. Aqui Herodes o tetrarca é Herodes Antipas, aquele que mandou matar João Batista, que zombou de Jesus na presença dele. Era um homem muito importante, mas era um dos líderes da igreja. E por fim, Saulo, aquele que estava perseguindo a igreja, assolado a igreja, mas que aqui nesse momento já havia se convertido e já servia ao Senhor. Bom, notem vocês que eles são chamados aqui de profetas e doutores. Isso aqui fala a respeito dos seus dons ministeriais. Alguém já disse que Deus não dá a igreja para pastor, mas Deus dá pastor para a igreja. É verdade. Lá em Jeremias diz que Deus daria pastores segundo o seu coração. Bem como Efésios capítulo 4, versículo 11 também fala dessa verdade. Mas assim como Deus também dá pastor para a igreja, Ele também dá profeta, Ele também dá doutor. Aleluia. Profeta é aquele que profetiza mediante a palavra, irmãos. É aquele que tem o dom profético. Nós temos homens assim, graças a Deus, em nossos dias, bem como o mestre também, que tem incumbência de doutrinar a igreja pelas Escrituras. É o ensinador, é aquele que é dotado por Deus sobrenaturalmente para ensinar a palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz assim: Ele mesmo, Cristo, deu-os para apóstolos e outros para profetas
e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então esses homens estavam sob a liderança da igreja, e o que eles faziam? A Bíblia diz, irmãos, que eles estavam servindo ao Senhor. É o que diz o versículo 2, e servindo eles ao Senhor. Você sabe o que significa a palavra ministério? Ministério quer dizer serviço. Então, quando nós dizemos que Deus tem um ministério para nós, é que Ele tem um serviço para nós. Você sabia que a palavra culto quer dizer serviço? E que cada um de nós aqui veio servir ao Senhor? Aleluia. Ninguém veio assistir culto. Aleluia. Nós viemos servir ao Senhor. Nós viemos prestar um culto a Deus. Eu estou servindo a Deus mediante o ministério da palavra, mas eu também já servi a Deus hoje pelo ministério da adoração, da oração, do louvor. Isso é muito importante, a gente ter consciência do que viemos fazer, faz toda a diferença, irmãos. Saber que nós estamos aqui para servir a Deus. E aqueles homens, eles serviam a Deus. Eles serviam. Isso é muito importante a gente entender. Eles serviam. Sabemos que esses homens posteriormente vão ser os primeiros missionários da igreja primitiva. A igreja já havia alcançado Jerusalém, Judéia, Samaria, através do diácono Filipe. Mas faltava agora dar o início, a primeira investida dos confins da terra. E esses homens vão fazer isso. Mas antes de servir em outro lugar, eles já estavam servindo na igreja local. Então quem é que vai ser útil em outro lugar? Aquele que é útil aqui. Aleluia. Aquele que serve bem aqui vai servir bem em qualquer lugar. Mas aquele que dá problema aqui vai dar problema em qualquer lugar também. Meu Deus. Não é assim? Tem até um ditado que diz que aquele que trabalha não dá trabalho. Isso é muito interessante. Então nós precisamos, então, irmãos, ter essa consciência de que Ele nos chamou para servir. E mais, Deus não chama ninguém desocupado. Você já parou para pensar na Bíblia? Todas as pessoas que o Senhor chamou para um serviço maior, já estavam ocupados em algum serviço. Olha para Moisés. Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, quando Deus o chamou do Monte Horebe. Olha para Davi. Davi estava apacentando as ovelhas do seu pai, quando Deus o chamou. Olha para Gideão. Gideão estava malhando o trigo do lagar. Olha para Eliseu. Eliseu estava atrás ali dos bois. Estava ocupado. No Novo Testamento a gente vai ver a mesma coisa. Pedro, Tiago, João e André estavam pescando, consertando as redes, ocupado. Mateus estava cobrando impostos. E Paulo, até Paulo estava ocupado perseguindo a igreja. Todos estavam ocupados. Então nós precisamos se ocupar na causa de Deus, na obra do Senhor. E é assim que Deus espera que nós estejamos. Já foi mencionado aqui, não somente nos hinos da harpa, mas também nos testemunhos, nas saudações, a volta de Cristo. Sabe qual que é a melhor maneira de nós estarmos preparados para a vinda de Jesus? É ocupados com aquilo que Ele nos confiou. Em determinada parábola, Jesus contou certa parábola e Ele usou a seguinte expressão: negociai até que eu venha. Então, enquanto o Senhor não vem, nós precisamos estar ocupados com aquilo que Ele nos confiou. Devemos estar ocupados. Mas deixa eu me prosseguir. Irmãos, notem vocês, a Bíblia diz que eles serviam ao Senhor. A NVI, Nova Versão Internacional, diz que eles adoravam. Traduz aqui esse servir como adoravam. Você sabia que a sua adoração é uma espécie de serviço a Deus? Quando você, quando eu adoramos, nós estamos servindo a Ele. Culto, então, é um serviço a Deus. E eles estavam servindo ao Senhor. E quando Deus não os chamava, nos parece que eles estavam servindo, adorando, louvando ao Senhor, esperando a direção. Eles já tinham uma ordem de ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Mas eles entenderam que antes de ir, eles precisavam ficar. Você sabia disso? Antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, Ele enviou o Espírito à igreja. E antes também dos discípulos irem por todo o mundo,
o Senhor abriu o entendimento deles para compreender as Escrituras, isso fala sobre a necessidade de um preparo, mas também fala sobre a necessidade de direção. Eles precisavam de uma direção da parte do Senhor, e eles estavam adorando ao Senhor. Mas não somente isso, o texto diz que eles jejuavam. Eles jejuavam. Glória. O que é o jejum? Jejum é você se abster do alimento com propósitos espirituais. Não é só deixar de comer, mas é com propósitos espirituais. E quando a gente examina as Escrituras, a gente vê como que o jejum é indispensável na vida de todo cristão, maiormente daqueles que servem ao Senhor, daqueles que estão comprometidos com a causa de Cristo. Aleluia. Todos precisam então jejuar. Se não, vejamos, 2 Coríntios capítulo 6, abram aí a sua Bíblia. O apóstolo Paulo, ele escreve a segunda carta aos Coríntios com o propósito de defender o seu apostolado. E uma das suas credenciais como autêntico apóstolo de Cristo é que ele jejuava. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 5, dos açoites, eu vou ler o 4. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Então, se tinha uma coisa que identificava ele como ministro de Cristo, é que ele jejuava. Agora, olha o capítulo 11, irmãos, e versículo 27. Aqui no capítulo 11, você vai observar que o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma lista dos seus sofrimentos. E ele vai mostrar quão profundamente ele estava comprometido com a causa de Cristo, incomparavelmente mais do que aqueles falsos apóstolos que acusavam ele. No versículo 23 ele diz assim: são ministros de Cristo, falam como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. E ele prossegue falando dos seus muitos sofrimentos. Mas veja o versículo 27, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. E aí o texto prossegue. Mas notem vocês, ele menciona fome e sede. O que é fome e sede? Fome e sede é quando você não tem o que comer. Mas na sequência ele fala de jejum. Jejum é quando você tem, mas se abstém com propósitos espirituais. Aleluia. Paulo entendeu a necessidade que ele tinha de jejuar. Porque quando a gente jejua, nós se humilhamos na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Quando a gente jejua, nós se humilhamos, nós fortalecemos a nossa oração, nós subjugamos a nossa carne, nós mostramos que o nosso Deus não é o nosso ventre. Quando a gente jejua, a gente alcança a graça de Deus. Glória a Deus. Isso é muito importante. Você sabia que John Wesley, aquele grande avivalista, ele não ordenava ninguém ao ministério que não se comprometesse a jejuar toda quarta e sexta-feira até as 4 horas da tarde. Então parece-nos que a igreja sempre teve esse costume. Sempre teve. E vemos aqui a igreja primitiva, irmãos, jejuando e orando. Vemos aqui os apóstolos, irmãos, se consagrando. E vemos que quando eles fazem isso, o Espírito Santo fala. Aleluia. Glória a Deus. Quando então eu e você jejua e ora, estamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Glória a Deus. E o Senhor fala. Por que o Espírito Santo fala? Primeiro, porque Ele é uma pessoa. Na Bíblia a gente vai ver que o Espírito Santo ele tem intelecto, que ele tem emoção, sentimento e que ele tem vontade. Ou seja, as características de uma personalidade. Ele é uma pessoa. Não somente isso, a Bíblia diz que ele envia, nós lemos isso no texto, ele ensina, ele consola, ele intercede, ele se entristece, ele ama. É o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor, então, ele é um verdadeiro promotor de missões. E ele falou com aquela igreja, irmãos, assim como ele está falando conosco nessa noite, mediante a palavra. Como ele falou, não sabemos. Talvez haja sido por intermédio do dom da profecia. Talvez um irmão ali, dotado do dom espiritual da profecia, ministrou e os irmãos entenderam, é Deus que está falando.
Ou talvez alguém falou em línguas estranhas, variedade de línguas, o outro irmão interpretou, não sabemos. Ou talvez um dos profetas ou doutores que havia naquela igreja, mediante o ensino da palavra, pregou a necessidade de enviar missionários e o povo entendeu. E o povo abraçou a causa. É isso mesmo, é Deus falando. Deus está falando conosco. E o que ele falava? Apartai-me a Barnabé e a Saulo. Irmãos, a ordem não é por acaso. É Barnabé e Saulo. Porque o líder aqui era Barnabé. Depois, durante a viagem, você vai ver Paulo tomando a dianteira. Mas primeiro era Barnabé e Saulo. Mas uma coisa fica clara. Olha a expressão. Para a obra que os tenho chamado. Eles foram chamados por Deus. Glória a Deus. Todo missionário, todo crente, todo aquele que serve ao Senhor, tem que ter a convicção que foi chamado por Deus. Aleluia. Por que eu ensino na escola dominical? Porque o pastor me chamou. Foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Isso é muito importante, irmãos. Por quê? Quando nós estivermos ocupados com a obra de Deus, seja aqui na igreja local, ou alguns de nós que Deus chamar para ir fazer missões, não é o dinheiro que vai nos manter na posição. Não é o status, não é o cargo. É o chamado de Deus. Glória a Deus. Porque diante da obra vem o sofrimento. A gente vê aqui, irmãos, quanto esses homens sofreram. Eles foram apedrejados, açoitados, eles foram ameaçados, eles foram presos. Mas eles tinham convicção: Deus me chamou. Deus me chamou. Temos que ter essa convicção, irmãos, de que somos chamados por Deus. Somos chamados por Deus. Mas uma observação que eu faço, irmãos, que muitas vezes pode passar despercebido. Quando a gente lê aqui Atos capítulo 13, parece que Deus o chamou, principalmente Saulo, do dia para a noite. Porque no capítulo 9 você lê a conversão do apóstolo Paulo. No capítulo 9 de Atos você vê que Paulo ele se converte. Você vira algumas páginas da sua Bíblia, chega o capítulo 13 e Deus o chama. Parece que foi do dia para a noite. É a impressão que a gente tem. Mas a Bíblia, irmãos, não é um livro apenas para ser lido. A Bíblia também é um livro para ser estudado. Se você ler a carta aos Gálatas, você vai ver que Paulo levou 14 anos, irmãos. 14 anos. 14 anos da sua conversão à sua primeira viagem missionária. Mesmo Paulo, que ele era um poliglota, irmãos, ele falava várias línguas. Ele tinha tanta cultura, ele era um doutor da lei, mas ele também conhecia toda a cultura dos filósofos, tanto que ele debate com os filósofos em Atenas. Ele tinha tanto conhecimento que o governador disse: as muitas letras te fazem delirar. Você está louco de tanto estudar, Paulo? Mesmo um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel, mesmo um homem com tanto preparo, ele precisava ser moldado por Deus. Então, se tem uma escola que todo mundo passa, é o deserto. Essa escola, nenhum de nós podemos esquivar-se dela. Paulo passou pelo menos desses 14 anos, 3 anos no deserto da Arábia, onde ele recebeu a revelação de Jesus Cristo. Aleluia. O Evangelho. Ele falou: o Evangelho que eu prego eu não recebi de homem algum. Não foi Barnabé, não foi Pedro, foi Jesus. Glória a Deus. Jesus revelou para ele. Glória a Deus. Jesus revelou para ele. Glória a Deus. Irmãos, isso aqui é muito importante a gente entender. Então, um tempo, irmãos, que enquanto Deus não nos chama, esse tempo que Deus não nos chama, não cumpre as promessas que Ele tem em nossa vida. Eu sei que muitos irmãos que estão aqui certamente têm um ministério que Deus confiou, têm um chamado de Deus, mas enquanto Ele não me chama, o que eu faço? Eu fico parado esperando as coisas caírem do céu? Não. Eu vou me preparar. Glória a Deus. Eu vou estudar esse livro como nunca. Aleluia. Eu vou orar. Eu vou dizer: pastor Edson, como eu posso ajudar a igreja? O que eu posso fazer para ajudar aqui na igreja local? O que o senhor está precisando? Eu vou me preparar. Enquanto eu me preparo, Deus vai moldando a minha vida.
Glória. para a obra que Ele tem confiado. Então o tempo de espera, o tempo de preparo não é um tempo passivo, mas é um tempo ativo, onde você está envolvido com a obra de Deus, com a causa de Cristo. Isso é muito importante. E como foi que eles enviaram aqueles homens? Jejuando e orando. Notem vocês, primeiramente, porque isso é uma obra espiritual. Eles não fizeram uma festa, eles não fizeram um banquete, não, eles foram jejuar e orar. Eles começaram com oração e jejum, eles continuaram orando e jejuando. E a Bíblia diz: impondo as mãos. Se tivéssemos tempo, iríamos falar sobre a doutrina da imposição de mãos na Bíblia. Hebreus capítulo 6, versículo 2 fala sobre isso. E Paulo, referindo-se a Timóteo, tanto na primeira como na segunda carta, diz que ele foi ordenado ao ministério pela imposição de mãos do presbitério. Imposição de mãos na Bíblia fala de transferência. Então isso é um ato de fé. E mostra como que eles foram enviados pela igreja, irmãos. Isso é muito importante. Olha só esse princípio aqui, irmãos. A Bíblia diz: os despediram. Ou como diz a NVI, os enviaram. E eles enviaram. Então a igreja reconheceu o ministério de ambos, e a igreja que enviou. Aqui encontra um princípio, irmãos. Princípio para missões. É a igreja que envia o missionário. É a igreja que envia. Eu mesmo não posso colocar a mão na minha cabeça e falar assim: a partir de hoje eu sou um missionário. Um missionário independente. E sair por aí dizendo assim: eu sou missionário. Alguns até falam: eu sou um conferencista. Não é isso, pastor? Conferencista internacional. Tem que ter pessoas acima de nós, constituídas por Deus, que vão reconhecer o nosso ministério. E a igreja local é a que envia o missionário. Por quê? Porque a igreja tem um compromisso com o missionário, e o missionário tem um compromisso com a igreja. Esse é o modelo bíblico. Qual o compromisso da igreja com o missionário? Orar e sustentar. Então, assim como o missionário ele vai, e essa é a primeira forma de fazer missões, é indo, é descendo do poço, a igreja segura a corda. Como que a igreja segura a corda? Orando e sustentando, contribuindo financeiramente. Paulo escreve a carta aos Filipenses para agradecer a oferta que ele recebeu pelos irmãos de Filipos por intermédio de Epafrodito. Aquela igreja abençoou muito o ministério do apóstolo Paulo. E como, através dessa contribuição, o apóstolo Paulo alcançou muitas vidas para Cristo. Então veja, como eu posso fazer missões além de ir orando e contribuindo? E qual que é então o compromisso do missionário com a igreja local? O compromisso do missionário é prestar relatório, prestar contas. Quando você nota aqui, irmãos, o livro de Atos menciona 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. Todas elas, Paulo partiu da igreja de Antioquia da Síria. Todas. Era a igreja missionária. E veja que quando o apóstolo Paulo ele conquista o mundo conhecido da sua época, ele passa ali pela província da Galácia, pelas cidades de Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Psídia, conquista ali a província da Macedônia, a província da Cássia, a província da Ásia. Paulo, ele alcançou muitos lugares, mas foi aquela igreja, irmãos, que o enviou. Mas quando ele volta, vejam só, capítulo 14 de Atos, versículo 27, diz assim: e quando chegaram e reuniram a igreja, isso aqui é já os apóstolos Barnabé e Paulo voltando da obra missionária. Eles se uniram à igreja e relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Então os apóstolos voltam e relatam quão grandes coisas Deus fez por intermédio deles. Esse é o compromisso do missionário com a igreja. Ele presta relatório, ele fala o que Deus tem feito. Irmãos, isso é extraordinário.
Eu quero aqui encerrarmos nesses últimos minutos que eu tenho, dizendo que o mesmo que aconteceu com a igreja de Antioquia da Síria, pode acontecer com essa igreja local. Deus, Ele pode fazer uma obra extraordinária em nosso meio. Deus, Ele pode, porque Ele não mudou. O Espírito Santo, Ele pode falar. E nós podemos, irmãos, ser usados por Deus. Nós temos, irmãos, essa capacidade, irmãos, porque a nossa capacidade vem do Senhor. Deus pode nos usar, irmãos, para ir, para sustentar e para orar pelos missionários, para alcançar almas para Cristo. Que o meu e o seu coração possa estar palpitando pela salvação dos perdidos, e nós possamos dar a nossa contribuição na causa de Cristo. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor, eu posso orar? Com a autorização do pastor, se coloque de pé. Vamos orar. Glória a Deus. Irmãos, nós podemos contribuir para a causa de Cristo, irmãos. Nós podemos ir. Eu gosto de um testemunho de um missionário Charles Studi. Ele se converteu a Jesus quando ele estava no auge da sua carreira. Ele era rico, atleta e famoso. E ele foi ser missionário na Índia, na China e na África. E aí o homem não entendeu. O irmão disse: Senhor Studi, como que o senhor teve a capacidade de deixar tudo para sofrer como missionário as maiores provações e privações? Padecer fome, nudez, perseguição, sendo que o senhor tinha tudo. Então o missionário ele respondeu assim: se Jesus é Deus e Ele morreu por mim, não tem sacrifício que eu faça que compense o que Ele fez em meu lugar. Aleluia. Essa é a convicção. Eu lembro de um irmão que deu testemunho da contribuição. Ele era um empresário e ele chamou o pastor na sua casa e falou: pastor, eu vou dar uma oferta à igreja. E aí o irmão escreveu lá 100 mil. E o pastor ficou todo desconcertado, mas esse valor é um valor muito grande. E o pastor nem sabia o que fazer com aquele dinheiro. Ele ficou pensando que como ele podia usar aquele valor para contribuir para a causa de Deus. E aí, antes do pastor sair daquela casa, veio um dos empregados daquele irmão que era empresário e falou assim: eu lamento informar, mas uma das suas empresas pegou fogo e o prejuízo é de milhões. Aquele irmão abaixou a cabeça assim, falou: pastor, me devolve o cheque, eu preciso refazer. Aí o pastor pensou: bom, ele vai colocar os 2 mil só para dizer que não deu nada, né? Lá se foi a reforma da igreja. E aí o irmão colocou assim, ó, R$1 milhão. E o pastor ficou assustado. Falou assim: mas irmão, você acabou de perder uma das suas empresas. E aí o irmão respondeu: pastor, eu acabei de ter mais uma prova de que a única riqueza que está segura é aquela que está nas mãos de Deus. Aleluia. Se você estudar a história de missões, você vai ver vários irmãos que contribuíram para o Evangelho alcançar várias nações. E você pode orar. Talvez você não possa ir à África, talvez você não possa ir lá para Marrocos, para países da Ásia como a China, a Índia, o Japão, países da Europa, mas você pode orar. Aonde os seus pés não chegam, o seu joelho chega. E você pode orar e mudar a história de uma nação. Deus pode te ajudar para ganhar almas de joelho. Então nenhum de nós tem desculpa nesta noite. Aleluia. Todos nós podemos ser usados por Deus. Glória a começar desse que nos fala. Aleluia. Então, curva a sua cabeça. Fale com Deus. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Vamos abrir o nosso coração àquele que tudo pode. E pedir ao Senhor que faça uma grande obra em nossas vidas, mas também através das nossas vidas. Oremos.